Vida e morte de M.J. Gonzaga de Sá. Parte 5. Em face de todas as teorias do Estado, era uma coisa justa e louvável, pois bens, juízes, escrivães, rábulas, enchiam de chacotas e deboches aquele pobre par que se fiara nas declamações governamentais. Não sei por que essa gente vive, ou antes, porque teima em viver. O melhor seria matarem-se, ao menos, os princípios químicos dos seus corpos. Logo, as toneladas iriam fertilizar as terras pobres. Não seria melhor? Na Europa, os camponeses sofrem. Oh, lá é outra coisa. Há uma literatura, um pensamento que vincula grandes ideias, que espalham o são espírito pela individualidade humana, fonte de simpatia pelos fracos, preocupada e angustiada com os destinos humanos. Aqui o que há? Alguma coisa. Nada. A nossa emotividade literária só se interessa pelos populares do sertão, unicamente porque são pitorescos e talvez não se possa verificar a verdade de suas criações. No mais, é uma continuação do exame de português. Uma retórica mais difícil a se desenvolver por este tema. Sempre o mesmo. Dona Dulce, moça de Botafogo, em Petrópolis, que se casa com o Dr. Frederico. O comendador, seu pai, não quer, porque o tal Dr. Frederico, apesar de doutor, não tem emprego. Dulce vai à superiora do colégio das irmãs. Esta escreve à mulher do ministro, antiga aluna do colégio, que arranja um emprego para o rapaz. Está acabada a história. É preciso não esquecer que Frederico é moço pobre. Isto é, o pai tem dinheiro, fazenda ou engenho, mas não pode dar uma mesada grande. Está aí o grande drama de amor em nossas letras. E o tema de seu ciclo literário. Quando tu verás na tua terra um Dostoiévski, uma George Eliot, um Tolstói, gigantes destes, em que a força de visão, o ilimitado da criação, não cedem o passo à simpatia pelos humildes, pelos humilhados, pela dor daquelas gentes de onde às vezes não vieram. Quando? A nossa gente não sofre, é insensível. Diz a sério? E logo acrescentou, sofre, sim, sofre a sua própria humanidade. O meu amigo falava calmo, mas com um travo de azedume na voz. Se eu pudesse aduzir, se me fosse dado ter o dom completo de escritor, eu havia de ser assim um Rousseau, ao meu jeito, pregando à massa um ideal de vigor, de violência, de força, de coragem calculada, que lhes corrigisse a bondade e a doçura deprimente. Havia de saturá-la de um individualismo feroz, de um ideal de ser como aquelas trepadeiras de Java, amorosas de sol, que se coleiam pelas grossas árvores da floresta e vão por ela acima, mais alto que os mais altos ramos, para dar afinal a sua glória em espetáculo. Sabes quem é? Não. É daquele que aumenta a força vital. No curso do diálogo, pusera-se de pé. O seu olhar tinha perdido a macieza e brilhava extraordinariamente nas órbitas de uma curvatura regular e suave. Falava com firmeza, com calor, sacudindo as palavras uma a uma. As últimas, porém, foram ditas com paixão redobrada. Antes de sentar-se, olhei-o um instante. Sorria com um sorriso parado e cheio d'alma. Parecia ouvir alguém invisível. O anjo Gabriel, talvez. Era como um Maomé que se preparava para levar seu pobre povo em 100 anos, dos Pirineus às ilhas de Sonda. O sorriso se desfez em seus lábios, à proporção que se sentava. Sentado, disse a esmo, não, a maior força do mundo é a doçura. Deixemo-nos de barulhos. Despreocupadamente, sossegadamente, durante horas estivemos a ver os patos no lago e a conversar sobre coisas de pequena importância. Os combustores já estavam acesos. Quando saímos para jantar, tomamos a sopa num restaurante de uma rua central. E Gonzaga pôs-se a me dizer, não repares naqueles palavrões de há pouco, foram saudades do Romualdo. Pesar pela sua morte, eu estimava de veras, e na minha vida só encontrei aquela, estranha ao meu círculo, para me amar e me sentir. Na minha idade, tu também deves saber, um golpe desses traz manifestações indiretas, mas violentas. Tirou o lenço e passou um instante pelos olhos, esgotou o prato e emendou, como lhe devia ter sido dura a vida. Aos 14 anos é metido numa escola, que mais é uma prisão. De corpo em corpo, militar vaga, sofrendo as durezas da disciplina e também a da hierarquia. Tudo isso lhe custa o vício da vida, tira-lhe a iniciativa, a sensação do que pode por si.
Um belo dia fazem-no servente e ei-lo a receber humilhações de todo um corpo de funcionários pretensiosos, desde o ministro até o contínuo. Casei-o, ele valente, que nascera em lugar em que a bravura pessoal é exigida para a própria vida comum. Tinha medo de sair com uma mulher porque, nem é bom contar. E continuou a comer os pratos seguintes, trocando uma reflexão ou outra, enquanto eu não atingia os limites da minha surpresa. Gonzaga de Sá nunca me aparecera com esse aspecto de sentimentalidade comum. Em começo, eu o achei uma natureza fria, depois um despeitado, em seguida uma espécie de pura inteligência, que via a vida e as suas instituições para lhe colher os aspectos contraditórios. Um dia em que muito eu pensava sobre ele, achei-o da raça daquele André Malter de Barrés, que nasceu para compreender e desorganizar. Como neste momento me surgia sentimental, quase lamuriento, é verdade que em certas ocasiões quase o sentia dessa maneira, mas nestas sempre se tratava dele, e não há quem o não seja a seu próprio respeito. Durante os quase 2 dias em que o vi em presença da morte de um amigo, ele se transfigurara inopinadamente num sentimental vulgar exatamente igual a qualquer homem. Desesperava por compreendê-lo. Fiz todas as hipóteses, combinei-as sem que eu tivesse perfeitamente compreendido, confesso, e até o presente, quando ligo os diferentes modos de ser com que ele se me apresentou hoje, ontem e amanhã, em vários momentos e horas, é tal a incoerência, é tal a falta de ligação dos seus atos, que o vejo na memória como o vi naquela tarde, em um café, a circunvagar o olhar por tudo. Enigmático. Deixando o hotel, ao chegarmos à Avenida Central, havia um movimento por ele acima. Subimos até o pavilhão Monroe. O público noturno de domingo nas ruas tem uma certa nota própria. Há os mesmos flaneurs, artistas, escritores e boêmios, os mesmos camelôs, mendigos e rodeuses que dão o encanto do pitoresco à via pública. No domingo, porém, como eles, vêm as moças de arrebaldes distantes, com os seus pálidos semblantes e os vestidos característicos. Vêm as armênias das adjacências da Rua Larga, em cujos grandes olhos negros guarnecidos de longos cílios e com uns duros reflexos de turmalina, a gente vê, por vezes, passar alguma coisa de ferocidade asiática. Além destes, há operárias em passeio, com as suas roupas amarfanhadas pela longa estadia nos baús. Há caixeiros com roupas eternamente novas e grandes pés violentamente calçados. Por entre essa gente, fomos indo até a balaustrada que dá para o mar, junto à qual nos encostamos, olhando em todo o comprimento a avenida iluminada e movimentada. Repara, disse-me Gonzaga de Sá, como esta gente se move satisfeita. Para que iremos perturbá-la com as nossas angústias e nossos desesperos? Não seria mal? É um caso de consciência. De que me vale esse testemunho? Quem tem certeza das suas revelações? Quem acreditará na sua consciência? Sou pela dúvida sistemática. Eu não sinto evidências, não sofro daquilo que Renan chamava a horrível mania da certeza. Tudo para mim foge, escapa, não se colhe. O que há são crenças, criações do nosso espírito, feitas por ele para seu gasto, estranhas ao mundo externo, que talvez não tenha nenhuma ordem para se curvar a que criamos. Determinando a consciência, valeria a pena perturbar a paz desses panurgianos? Não lhe soube responder. Ele também não me pediu resposta. Olhamos ainda as filas de luzes que se erguiam por todo o comprimento da via pública. Descemos a rua pouco depois. Fomos tomar chopes e, abancados no botequim, conversamos outras banalidades. Quando nos despedimos, ele me disse: vou educar o Aleixo Manuel, o filho do Romualdo. Hei de fazê-lo um Tito Livio de Castro. Eu tive um pensamento aziago e, de mim para mim, perguntei: viveria Gonzaga para tanto? Valeria a pena? Era feriado nacional. Desci de minha casa aborrecido. Uma noite má, povoada de recordações amargas, pusera-me de mau humor, irritado covardemente, desejoso de fugir para lugares longínquos. Era a festa nacional. Os poderes públicos tinham resolvido festejá-la com o ruído de uma parada, a que se seguia uma recepção em palácio e um espetáculo de gala. À noite, no barracão da Guarda Velha, desci para me delir
na multidão, para me embriagar no espetáculo dos fardões e dos amarelos, para me fragmentar com o estrondo das salvas, fugindo a mim mesmo, aos meus pensamentos e até às minhas angústias. Saltei no campo de Santana, esgueirei-me por entre o povo, entrei no jardim, deixando-me a ver os batalhões, ingenuamente e humildemente, como se fora um garoto. As tropas formavam, esperando a visita do general para desfilarem. Então, pelo catete, em incontinência ao presidente, vi regimentos, vi batalhões, luzidos, estados maiores, pesadas carretas, bandeiras do Brasil, sem emoção, sem entusiasmo, placidamente a olhar tudo aquilo como se fosse uma vista do cinematógrafo. Não me provocava nem patriotismo nem revolta. Era um espetáculo, mais nada. Brilhante, por certo, mas pouco empolgante e ininteligente. Junto a mim, dois populares discutiam, ao passar as forças formidáveis da pátria, os seus recursos de mar e terra. Tinham o almanaque na cabeça, sabiam o nome dos oficiais, a marca dos canhões, a tonelagem dos couraçados. Discutiam com evidente orgulho, satisfeitos, manifestando aqui e ali desgosto que fosse tão reduzido o número de regimentos de cavalaria e tão poucos os couraçados de alto mar. Eu olhei as suas botas, olhei os seus chapéus. Em seguida, passei o olhar nos generais pimpões que galopavam ao lado dos dourados almirantes. Oh, a sociedade repousa sobre a resignação dos humildes. Grande verdade, pensei de mim para mim, recordando Lamenais. Voltei a olhá-los, continuavam a discutir acaloradamente. Faziam comparações com a força de outros países vizinhos e passava-lhes pelas faces uma irradiação de orgulho quando o cotejo nos era favorável. Porque aqueles homens maltratados pela vida, pela engrenagem social, cheios de necessidades, excomungados, falariam tão santamente, entusiasmados pelas coisas de uma sociedade em que sofriam? Por que a queriam de pé, vitoriosa, eles que nada recebiam dela, eles que seriam espezinhados pela mais alta ou pela mais baixa das autoridades, se alguma vez caíssem na asneira de ter negócios a liquidar com alguma delas? Não seria fundamental, estrutural em todos nós, neles como em mim, esse espontâneo separar das nossas dores, a provável culpa do corpo social em que vivemos? Poderíamos viver sem ele, sem as leis e sem as regras que nos esmagam? Secretos ditames de nossa natureza não nos impunham essa subordinação resignada. Quem sabe lá, e conforme também dizia Gonzaga de Sá, que tinha eu, homem de imaginação e de leitura, que tinha eu de levar desassossego às suas almas, as daquela pobre gente, de lhes comunicar o meu desequilíbrio nervoso, olhei-os ainda uma vez. Um deles desconfiou e sorriu ao outro. Desviei o olhar, alvejando por sobre uma rua em frente, vista por mim em toda a extensão, graças a uma aberta na formatura. Olhando-a, pus-me a recordar que, ainda há dias, naquele longo sulco que se lhe abria pelo eixo em fora, homens sujos cavavam, e que, fizesse o sol mais ardente ou o aguaceiro mais temível, eles cavariam. E eu ascendi a todas as injustiças da nossa vida. Eu colhi no momento todos os males com que nos cobriam os conceitos e preconceitos, as organizações e as disciplinas. Quis ali em segundos organizar a minha república, erguer a minha utopia, e por instantes vi resplandecer sobre a terra dias de bem, de satisfação e contentamento. Vi todas as faces humanas sem angústia, felizes num baile. Tão depressa me veio tal sonho, tão depressa ele se desfez. Não sei que diabólica lógica me dominava, não sei que inveterados hábitos de reflexão vieram derrubar meus sonhos. Eu abanei a cabeça desalentado. Tudo isso era sem remédio. Morto um preconceito ou uma superstição, nasciam outros. Tudo na terra concorre para criá-los. A arte, a ciência e a religião são as suas fontes, são as matrizes de onde saem. E só a morte dessas ilusões, só o esquecimento dos seus cânones, dos seus delírios e dos seus preceitos trariam à humanidade o reino feliz da perfeita ausência de todas as noções entibiadoras. Seria assim? Não ficariam algumas? Não era mesmo da essência da natureza humana ter cada grupo o seu estoque para opor às do vizinho? Não tinham os tupis as suas contra os tapuias? Não tinham os portugueses contra esses dois e os ingleses contra todos eles? Que me importava hoje ter de sofrer com as noções de alguns universitários europeus e a burrice dos meus concidadãos, se amanhã a selvajada de Azagaia e Budok
iria sofrer da mesma maneira, com as da tribo minha, vizinha, ou mesmo com as da minha? Levei em tais pensamentos, emaranhado minuto a fio. Para mim, afinal, ficou-me a certeza de que sábio era não agir, que me propusesse apagar as atuais fontes de sofrimento seria preparar o nascimento de outras. Fosse o meu movimento no sentido de continuar a marcha que a humanidade vem fazendo até hoje, fosse no sentido de a fazer retroceder para os dias que já se foram. Tive um louco desejo de acabar com tudo. Queria aquelas casas abaixo, aqueles jardins e aqueles veículos. Queria a terra sem o homem, sem a humanidade, já que eu não era feliz e sentia que ninguém o era. Nada, nada. O clarim retíneo soou um ao longe, depois os outros, um a um, como se os sons de um fizessem o outro vibrar. As tropas dispunham-se a desfilar. Desfilaram. Passaram aos meus olhos lisas faces negras reluzentes, louros cabelos que saíam dos capacetes de cortiça. Homem de cor, de cobre, olhar duro e forte, raças, variedades e cruzamentos humanos se moviam a uma única ordem, a uma única voz. Tinham seus pais vindo de paragens longínquas e das mais encontradas regiões do globo. Que motivos ocultos sob a grosseria dos fatos históricos explicavam essa estranha impulsão e aquela mesma obediência ao mesmo ideal e a uma mesma ordem? Que bobagem, pensei por aí. Estarei eu a meditar sobre coisas tão imbecis, quando estavam próximos os armazéns de modas, o pavilhão mourisco ou os pequenos ecos, tão pejados de coisas importantes e inteligentes, onde poderia com ganho e lucro empregar a minha atenção e o meu estudo. Que besta sou. As tropas continuavam a marchar em direção do catete. Via-as passar simplesmente, como as tinha visto formar. Depois que passaram, vim descendo ruas ao sabor da multidão. Nela, flutuei com prazer, gozando a volúpia da minha anulação. Vinha como uma gota d'água no caudal de um rio, e quando me perdi no Largo do Rocio, foi para esbarrar com o Dr. Xisto Beldroegas, bacharel em Direito e colega de Gonzaga de Sá, na Secretaria dos Cultos. Caminhava devagar e preocupado, sombriamente preocupado. Conheci-o por intermédio do meu amigo, que me descrevera a sua curiosa atividade mental. Beldroegas era o depositário das tradições contenciosas da Secretaria dos Cultos, apaixonado pela legislação cultural do Brasil. Vivia obsedado com os avisos, portarias, leis, decretos e acórdãos. Certa vez foi atacado de uma pequena crise de nervos, porque, por mais papéis que consultasse no arquivo, não havia meio de encontrar uma disposição que fixasse o número de setas que atravessavam a imagem de São Sebastião. Gonzaga de Sá contava coisas bem engraçadas do seu colega bacharel. Notava muito a sua necessidade espiritual da fixação, da resolução em papel oficial de tudo e todas as coisas. Beldroegas não podia compreender que o número de dias que chove no ano não pudesse ser fixado. E se ainda não o estava, em aviso ou portaria, era porque o Congresso e os ministros não prestavam. Se fosse ele, o movimento dos astros, o crescimento das plantas, as combinações químicas, toda a natureza, no seu entender, era governada por avisos, portarias e decretos, emanados de certos congressos, ministros e outras espécies de governantes que tinham existido há muito tempo. Não acreditava que outras vontades ou forças mais poderosas do que as dos membros ostensivos do poder político governassem. Eram eles, só eles, o voto, tolice. Apesar de enfronhado na legislação, não tinha uma ideia das suas origens e dos seus fins. Não a ligava à vida total da sociedade. Era uma coisa à parte. E a comunhão humana, um imenso rebanho cujos pastores se davam ao luxo de marcar, por escrito, o modo de aguilhoar as suas ovelhas. Para o Dr. Xisto Beldroegas, a lei era ofensiva, inimiga da parte. Ninguém tinha direito em presença dela. E todo pedido devia ser indeferido. Não logo, mas depois de 1000 vezes informado por 20 e tantas repartições, para que a máquina governamental mais completamente esmagasse o atrevido. Ademais, tinha uma noção curiosa da lei. Uma vez eu lhe falei na lei da hereditariedade. Lei? Exclamou. Isso lá é lei? Como? Não é? Não passa de uma sentença de algum doutor por aí. Qual o parlamento que a aprovou?
Leia no entender do colega de Gonzaga de Sá eram 2 ou 3 linhas impressas, numeradas ao lado, podendo ter parágrafos e devendo ser apresentadas por um deputado ou senador às suas respectivas câmaras, aprovadas por elas e sancionadas pelo presidente da República. O que assim fosse era lei, ou mais, bobagens. Xisto vinha preocupado, sobriamente preocupado. Hesitei em lhe falar, não tive tempo, porém, de tomar uma decisão. Ele deu com os olhos em mim. Doutor, disse eu, fingindo surpresa e contentamento. Ele não me respondeu claramente, articulou unicamente um grunhido de suíno, como exigia sua respeitabilidade burocrática. Sou teimoso, quis obrigá-lo a falar, insisti amavelmente. Em que pensa, doutor? Xisto gostou da minha subalternidade, consertou o pincenê, ajeitou o olhar nas órbitas e disse: Isto vai mal, não sei onde vamos parar. Por que, doutor? Ora, é uma balbúrdia. Não há dúvida, concordei. Nem dá gosto trabalhar. Imagine só o senhor que há mais de 10 anos, nas minhas informações, lembro a necessidade de ser fixado o número de linhas dos avisos. É preciso regular isso perfeitamente. Ora, uns têm 5 linhas. Ora, outros têm 10, 15, 30. É um inferno. Veja só hoje o país. Chama mensagem o que é um simples aviso. É por causa dessa deficiência na doutrina. É verdade que serão sempre ignorantes. A coisa podia estar determinada e os jornais não saberiam. Qual? Nessa terra, fique certo, ninguém se entende. Os que prestam estão por baixo. Durante longos minutos, contou-me ainda outros grandes desgostos da sua alma de funcionário. Interrompi-o perguntando: E o Gonzaga, como vai? Parece-me que anda adoentado. Outro dia teve um delíquio. Passou? Sim, passou. Mas na idade dele é mau. Dizem que vai ser aposentado. Que pena. Não perde nada. Bom camarada, mas não entende do serviço. Até hoje, com perto de 40 anos de casa, ainda não se tinha habituado a pôr o número de anos da República nos decretos. Imagine só. Eu gosto dele, garanto. A respeito do serviço, porém, não era lá grande coisa. Sabia, é certo, mas negócio de romance, de filosofia, de revistas. Fico com pena. Ele tinha boas pilhérias. Muita gente há de dizer que gosto porque a sua aposentadoria vai me aproveitar. Estou em primeiro lugar para a promoção, mas não, tenho pena. As últimas palavras foram ditas quase a meia voz. Calou-se um pouco e em seguida, continuando a caminhar a meu lado, desandou a falar de sua repartição e dos colegas. O chefe não entendia, o diretor ainda menos, o ministro. A custo, pude me afastar desse portentoso senhor cujas mãos graduavam a força da lei e sustinham a majestade do Estado. Deixando-o, tive ímpetos de ir ver o meu amigo. Era pouco mais de 2 horas, muito cedo, e temi incomodá-lo com uma visita demorada. Deixei-me ficar pelas ruas até às 4 horas da tarde, quando me dirigi à sua casa, saudoso dele, a quem não via há mais de 20 dias. Foi o próprio Gonzaga de Sá quem me recebeu. Disseram-me que estavas doente, disse-lhe eu ao entrar. Qual? Uma ligeira infecção do ambiente. Quem foi que te disse? O Xisto Beldroegas. Logo vi. Eles é que me fazem doente. Não os posso suportar mais. Que cacetes! Imita-me. É incrível que só agora, aos 60 e tantos anos, eu me venha sentir incompatível com eles. Não tiveste uma tontura? Tive, mas coisa insignificante. O que tenho de fato é aborrecimento, é tédio. Sofro em me sentir só. Sofro em me ver que organizei um pensamento que não se afina com nenhum. Os meus colegas me aborrecem. Os velhos estão ossificados, os moços abacharelados. Pensei que os livros me bastassem, que eu me satisfizesse a mim próprio. Engano. As noções que acumulei não as soube empregar, nem para minha glória, nem para minha fortuna. Não saíram de mim mesmo. Sou estéril e morro estéril. As palavras me faltam. As ideias não encontram expressões adequadas para se manifestarem. Estou, enfim, no fim da vida. E só agora sinto o vazio dela. Noto a sua falta de objetivo e de utilidade. Meu coração foi sáfaro. Gastei um capital precioso em coisas fúteis. A vida quer outras coisas. Passei 41 anos a girar em torno de mim mesmo e vivendo horas cercado de imbecis. Calcula que o meu chefe há dias organizou um curioso sistema de nomeação para presidente da República e muito a sério, pode crer. Como era? Entrava-se amanuense e de promoção em promoção ia ser presidente. Engenhoso. Sabes qual a vantagem apontada por ele? Não. Quando houvesse necessidade de se lavrar um decreto em palácio, o presidente estava perfeitamente apto a fazê-lo.
Oh, impossível, nem a paciência de um santo. Nós conversávamos sentados naquele gabinete em que Gonzaga de Sá me recebeu pela primeira vez. Assombrava-me aquele seu desabafo. Não estava nos seus hábitos, eu não o esperava. De há tempos para cá notava-o menos resignado, irritadiço, mas deprimido, sem energia para se conter. Perdera um pouco a sua ironia aguda. Deixava-se facilmente encolerizar e lastimava-se desalentadoramente. Não o tentei consolar. Ele não era dos que se consolam. Olhei um instante para fora da janela. As alturas estavam calmas, o céu muito azul e límpido. O sol brilhava sem violência, megamente envolvendo a palmeira quieta, o flanco chanfrado da pedreira. Do outro lado, era visto ao longe, pela janela aberta, bruscamente claro, surgindo por entre a vegetação escura e a rocha, como uma chaga. Os cavouqueiros mexiam-se, o fermento humano na natureza indiferente. Da rua vinha até nós o pregão monótono dos vendedores ambulantes. Pelas janelas da frente eu via a ponta das palmeiras do palácio e as alturas do morro de Guaratiba, pairando sossegadamente sobre nossos festins ruidosos. Gonzaga de Sá levantou o olhar da folha de papel em que estivera rabiscando. Passeou a vista pelas 3 faces da sala aberta para o exterior e permaneceu alguns minutos com o olhar perdido. Por fim, o meu velho camarada voltou-se e perguntou-me ainda uma vez: quem te disse que eu estava doente? Já te disse, o Xisto Beldroegas. Que idiota, com aquela voz de castrado, com aquele passo de jabuti. Tenho-lhe nojo da sua burrice. Imagina que, para me moer, ele se propôs um dia a discutir filosofia com o Baltar. Sabe o que discutiram? Não. Ouve, Beldroegas disse ao outro, olhando desguela para mim. Baltar, vamos discutir filosofia. Baltar empavesa-se, põe as mãos para trás e diz com segurança: vamos. Baltar tosse. Beldroegas faz um esforço para falar, cacareja e pergunta: como morreu Sócrates? Finalmente eu escapei de ser doutor. Ri-me, enquanto Gonzaga de Sá acendia a custo um cigarro. Tremia, vários fósforos apagaram-se. Levantei-me para deitar fora o que se extinguira. E de soslaio pude ver a folha que Gonzaga de Sá rabiscava. Eram indecisos traços de uma fisionomia humana, sempre aquela obsessão. Sentei-me e ele continuou. Dantes e tinha pena. Hoje sobe-me a ódio, dá-me vontade de lhes quebrar a cara. Eu quis fazer deles o meu ambiente, comuniquei-lhes as minhas leituras. Os burros maldizem-me, eunucos, castrados. Apanharam as opiniões, uns retalhos de pensamento dos meus lábios e, com eles próprios, querem me ofender e irritar-me. A burrice humana é insondável. Tenho desgosto de mim, da minha covardia. Tenho desgosto de não ter procurado a luz, as alturas, de me ter deixado ficar covardemente entre tais patos, entre tais perus, burros e maus, agaloados ou não, ignorantes e sórdidos, incapazes de simpatia, de gratidão e de respeito pelo valor dos outros. Como me fui eu meter com esses idólatras de títulos e posições, patentes e salamaleques, abaixados diante da força do dinheiro? Não sei. Os mais próximos eu os quis melhorar. Eu lhes levei autores, novidades, jeitos de pensar. E eles? Que bestas, que bestas. O que mais me aborrece é ter chegado a esta idade vazio de tudo, vazio de glória, de amizade, só, e quase isolado dos meus e dos que me podiam entender. Estou abandonado, como um velho tronco desenraizado num areal. Vivi muito e espero ainda viver alguma coisa. Vi ladrões, vi assassinos, vi gatunos, vi prostitutas. Tudo isso é gente boa, muito boa. À vista dos perus graduados no meio dos quais vivi. Fugi das posições do amor do casamento para viver mais independente. Arrependo-me. Vênus é uma deusa vingativa. Gonzaga estava desvairado. Nunca o vira com aquelas feições, com aquela violência de linguagem. Ele se tinha erguido da cadeira. Os cabelos se desfizeram. E, na mão esquerda, erguia o cigarro como uma tocha de incendiário. Gonzaga, sê clemente, perdoa. Não me respondeu e sentou-se. Lá fora começava a correr uma branda viração, a cujo impulso a palmeira inclinou-se para o nosso lado. Na parede, todas as figuras da alegoria da primavera pareciam olhar o meu inovidável amigo. A cegonha de bronze, como que esticou um pouco mais a cabeça, e no alto do portal o mocho juntou mais os olhos, como se espantasse com aquela atitude de Gonzaga de Sá.
Todos aqueles seus companheiros de tantos anos se admiravam da brusca revolta. Eles se haviam surpreendido como eu, apesar de tudo. Compreendi, então, que o temperamento de Gonzaga era de fortes paixões. Que a ironia tinha disfarçado a mágoa de não achar onde aplicá-las, e surdas efervescências de raiva deviam viver sepultadas no seu íntimo, na forte compreensão da dignidade da sua pessoa e no avassalador orgulho pela sua inteligência. Atrozes feridas deviam se ter aberto nele pela vida toda. E agora, com a decadência de energia que a velhice acarreta, não mais podia suportar-lhes as dores cruéis e gemia. Era mais uma interpretação da alma do meu amigo. Concluí também que aquilo seria uma convulsão, uma inevitável perturbação provocada pela idade, na sua calma habitual e na triste ironia que perfumava o seu viver solitário. Perturbação que mais se acentuou depois da morte do compadre. Vexado, durante uns instantes, esteve calado, dizendo-me afinal: "Nunca me viste assim, não é?" Há de me desculpar, nunca mais. Não terei motivo para o ser outra vez. Teve um grande ofego e falou-me em seguida, com aquela sua voz de sempre, cheio de mansuetude e bondade. "Fizeste bem em vir. Jantes comigo e iremos ao Lírico. Quero ver pela última vez aqueles lugares. Quero ver o núcleo atual de tantas ilusões. Irás comigo. A tua mocidade me excitará a rever os meus 25 anos esperançosos." Não queria ir, porque aquela gente do teatro eu a sentia hostil, mas cedi e jantei com ele, a irmã e o afilhado. O jantar foi triste. Dona Escolástica, com a indiferença do seu olhar verde, jantou sempre cerimoniosa, tendo sempre um sorriso de bondade fixado nos lábios. Não perdia nunca aquele seu ar de remanso, de placidez, mas com tanta passividade que não lhe adivinhei qualquer contração ter descoberto a crise por que vinha passando o irmão. Era como essas deliciosas paisagens para onde corremos quando a alma se nos tolda de desgosto. Contemplamo-las horas e horas, esperando um consolo, um afago, e elas nada nos dizem. Continuam, como sempre, belas para toda a gente, mas sem compreensão simpática para um qualquer dentre os muitos que as procuram. Dona Escolástica continuava plástica e remansosa, mas parecia ser assim para todos, sem escolha nem eleição, diante da recente agitação do irmão, e antes, em face de sua indiferença nirvanesca por tudo, do seu niilismo intelectual. Ela sempre procedeu como a paisagem, ficou muda em uma palavra para animá-lo e sem um conselho para sossegá-lo. Acabado o jantar, Gonzaga de Sá vestiu-se pacientemente, carinhosamente. Íamos em cadeira de segunda classe. Eu, por causa do traje, não o podia acompanhar em primeira, como ele queria. Entretanto, abotoou-se bem, fez com que as calças caíssem com justeza sobre as botinas, amarrou bem a gravata, perfumou-se e fomos com antecedência comprar os bilhetes. Quando saltamos na porta do teatro, já começavam os carros a chegar. Em geral, os cupês traziam 3 pessoas e as Vitórias 6. Sem contar o nhonhô na boleia, ao lado do cocheiro. Havia um único palafreneiro para todos os carros. Logo que um apontava no canto da rua Senador Dantas, o pobre homem corria e seguia emparelhado ao veículo, até o ponto justo de abrir a portinhola. Se por acaso um chegava trazendo o número normal da lotação e com o ajudante de cocheiro próprio, causava pasmo. Era como se fosse uma carruagem de príncipe. Dos ceroulas é que saltava o grosso dos frequentadores. E ainda uma vez eu me admirei que gente que pagava vestidos e trajes tão caros não pudesse vir em carruagens condignas e menos abarrotadas. Em certo momento, Gonzaga de Sá me disse, sem que nem porquê: "Mete dó, não ofende este luxo." A sineta anunciou o espetáculo. Entramos. Poucas vezes fora eu ao antigo Palácio Pedro II, e as poucas em que fui assisti ao espetáculo das torrinhas, de modo que aquela sociedade brilhante que via formigar as cadeiras e camarotes de longe parecia revestida de uma grandeza que me intimidava. Debruçado na grade da galeria, as casacas corretas e os ricos vestuários das senhoras eram um deslumbramento para os meus pobres olhos. E por não ser do meu gosto, analisar os espetáculos que me agradam, aceitei aquela sociedade como deslumbrante, grandiosa e brilhante. Contudo, vulgarmente e muito, na entrada parecia-me que aquelas damas, envoltas em capotes e outros agasalhos, tinham o ar de quem ia para o banho, enquanto na sala, de colos nus, sob o rebrilho das luzes, surgiam-me como mármores de museu.
No cassino, ao ver pelos camarotes aquelas conhecidas grandes damas estrangeiras, os galeões domésticos, rutilantes de jóias e de sedas, também recebi igual impressão de grandeza, beleza e majestade. Consenti, depois de anos de ausência, em pisar no lírico, e ia agora ver tudo aquilo mais de perto, graças a Gonzaga de Sá, graças à animação, ao reforço que ele trazia à minha humildade nativa. A representação ainda não começara. Damas conversavam com cavalheiros à entrada dos camarotes. Eu ficava bem junto à fila direita. Vi algumas de perto e as cadeiras dos camarotes que me pareceram bem inferiores às da sala de jantar da minha modesta casa. Notei-lhes o forro de reles papel pintado, o assoalho de tábuas de pinho barato. Alonguei o olhar pelo corredor e, além de acanhados, julguei-os sujos, vulgares, a guiar os passos para lugares escudos. O teto sempre me intrigou, com os seus varões de ferro atravessados. Supus que se destinassem a trapézios e outras coisas de acrobacia. Ópera ou circo? Entretanto, eu estava no ponto mais elegante do Brasil, no ponto para que converge tudo que há de mais fino na minha terra. Era para brilhar ali que nós todos brigávamos, matávamos e roubávamos por sobre os 8 milhões de quilômetros quadrados do Brasil. Não se acredita. Os músicos tinham acabado de afinar os instrumentos. Dentro em pouco, o maestro chegou. O presidente apareceu no camarote e a orquestra atacou o hino nacional. Pusemos-nos de pé e, ao começar propriamente a ópera, sentamos-nos a ouvi-la. Bela casa, disse eu ao ouvido de Gonzaga de Sá. Chique, rica, a metade não pagou entrada. Há muito que eu não via tanta gente poderosa reunida. E, em todo caso, curiosa e representativa, disse-me ele. Estivemos alguns instantes a sorver o mel daquela música, mais realçada ainda pela doce voz dos cantores que nos vinha aos ouvidos como uma carícia fora das coisas. Vi num camarote uma linda senhora, de busto alto, linhas rígidas, que se apresentava sozinha. Procurei ver-lhe o rosto. Era a Pilar, uma espanhola que talvez muito influísse nos destinos da pátria. Gonzaga de Sá ouvia e eu perturbei-o, apresentando-lhe a espanhola. Conheces? Perguntei. Quem é? A Pilar, a ninfa da alta política, da alta finança, de toda a pirataria com patente. É justo que as haja para todas as classes, tanto mais que a invejada. Olha como a vê a honesta Madame Aldonc. 7º camarote, da primeira ordem à direita, viste? Vi, respondeu Gonzaga de Sá. Sabes quem é a Madame Aldonc? Não, é uma senhora aí. Sabes bem quem é? Bem, não sei. Nem ninguém, mas é das rodas finas, é viúva e, sem ser rica, gasta rios de dinheiro. Não há motivo para inveja. Moralizas? Absolutamente não. Verifico fatos. Repara, à esquerda, aquelas 3 moças. Bonitas, hein? De fato, são filhas do moralista da vanguarda. Ganhou ele ultimamente 200 contos com a indenização que pleiteou para a Companhia das Obras do Porto de Tabatinga, por não ter nunca a companhia iniciado a construção de seus utilíssimos cais. Foi no mês passado. Admira que tenha ainda dinheiro. Foi útil. Elas nos vieram alegrar o olhar. E aquela senhora colar, que te parece ela? Esposa de um senador ou banqueiro. Exato, mas de jogo. Há 30 anos ele o é, apesar de todos os códigos proibirem-no. A inutilidade das leis. Bom assunto. E aquele almirante que, parece, viu todos os mares da terra? Desde a viagem de instrução que foi feita à vela, nunca mais embarrou, a não ser para Niterói. Prático. Em terra, disse-me rapidamente Gonzaga de Sá. Bela casa. Bela casa. O ato findava. Palmas entusiásticas partiram das galerias e alguns nas cadeiras também aplaudiram. Saímos. Pus-me a ver as feições daquela gente tão maldosamente catalogada por Gonzaga de Sá. Tinham não sei que de inquietude, não sei que desassossego no olhar que me finalizou. Quis interrogar o meu amigo. Parei um instante para ver a Pilar que passava. Roçou-me e pude ver-lhe bem as feições. Eram calmas e o olhar seguro e satisfeito. Em face daquela inquietude geral, o seu sossego pareceu-me superior, aristocrático, exercendo aquela fascinação especial da pessoa humana que pode, está segura de si e não tem tormentos. Observei tudo isto a Gonzaga de Sá. Ele sorriu-se e ligeiramente retrucou. Pudera. Eles sabem como estão aqui. Eles sabem que os que, com bulha e matinada, frequentavam o lírico ou o provisório há 40 anos atrás. No meu tempo não tem talvez um representante entre eles. Para onde foram? Não se sabe. Eles temem o futuro.
perpassou um pouco a vista por sobre aqueles cavalheiros elegantes e aquelas damas jeitosas e disse-me: vocês, os moços, fizeram mal em destronar os antigos. Apesar de tudo, nós os entenderíamos afinal. Vínhamos sofrendo juntos, vínhamos combatendo juntos. Às vezes até nos amamos. Entenderíamos-nos por fim, esses de agora. Nada impede que nos entendamos afinal com esses também. Qual? São estrangeiros novos no país. Ferragistas e agiotas enriquecidos, gente nova. Vocês estão separados deles por quase 400 anos de história, que eles não conhecem nem assentem nas suas células. O que para eles é de lastimar, pois esses anos passados dão força e direitos a vocês, que os devem reivindicar. Em breve vocês terão de empregar a força para eles respeitarem vocês. Esses 400 anos, resumindo, continuou Gonzaga, vocês arranjaram novos dominadores, com os quais vocês não se poderão entender nunca. E expulsaram os antigos, com os quais certamente se viriam a entender um dia. Erraram e profundamente. Continua.